É uma alegria estar aqui com vocês, nesse sábado à noite, como fazemos em todos os sábados há mais de 9 meses, para a gente pensar um pouco a filosofia, para a gente refletir as questões do nosso tempo a partir da história da filosofia. Para quem é novo e está chegando hoje, nós temos este curso com um propósito que não é exatamente acadêmico, é o propósito de fazer com que a vida, o mundo, as nossas circunstâncias possam ser objeto da reflexão a partir da história da filosofia. Então, nós planejamos um curso aberto, um curso que percorre toda a história da filosofia, inclusive com filósofos geralmente considerados filósofos menores. Evidente, não estão todos, mas estão centenas de filósofos no nosso curso. E, entre esses filósofos, a partir deles, nós procuramos mobilizar o nosso pensamento, não para fazer uma análise exaustiva da filosofia desses pensadores, mas para que nós possamos, a partir daí, pensar o nosso tempo. Então, trata-se de um curso que não é acadêmico, um curso voltado para as nossas circunstâncias, para a nossa vida. E hoje nós estamos na 43ª aula do curso e vamos pensar a filosofia de Porfírio, aluno de Plotino, e pensar o que ele pode trazer para nós. Esta é uma aula ao vivo, então fiquem à vontade para participarem, perguntem, participem, porque a aula enriquece com essa participação. Cláudia está aí, muito bom, excelente. Então, um beijo grande para você que está nos Estados Unidos, nos assistindo e participando da aula, né? Saudades. Vamos lá. Porfírio. Porfírio era um filósofo fenício. Ele nasceu em Tiro, Porfírio de Tiro, que era uma cidade na Fenícia, no século III. Ele nasceu em 234, e a Fenícia fica onde hoje em dia fica o Líbano, um pouco de Israel, né? Tanto que Porfírio comenta em uma passagem que a língua materna dele seria o aramaico, né? E é muito curioso que Porfírio, de fato, não tenha recebido esse nome em sua família. Ele recebeu o nome de sua família, Moloch, ou Malco, que significava rei, né? E quando ele, então, foi para Atenas para estudar com matemáticos e estudar com um filósofo também importante, Longino, ele recebeu outro nome do próprio Longino, do seu professor, seus primeiros professores, que disse: olha, Moloch aqui em Atenas não significa nada, então vamos chamar você pelo correspondente grego desse nome, rei, né? E então ele passou a chamar o Porfírio de Basileu, Basileus, que é rei em grego. E de fato Porfírio acabou incorporando um outro nome, de fato, Porfírio, né, em função da cor púrpura, que era a cor utilizada nas vestes reais. Então Porfírio é como se fosse um nome artístico do Moloch. E foi como Porfírio que ele entrou para a história. Porfírio tem uma particularidade na história da filosofia, que é o fato de que, até muito recentemente, até o século XIX, mas até o final do século XIX, ele era considerado uma figura realmente menor, né? E muitas descobertas de textos de Porfírio e de detalhes dos textos de Porfírio, de fragmentos, foram feitas já no século XX.
O Porfírio, por todo esse tempo, do século III até o século XIX, até o século XX, para falar a verdade, foi valorizado na história da filosofia como aquele que havia recuperado, de certo modo, e ordenado e editado as obras de seu professor, né? As obras de Plotino. E pelo fato de ter escrito um livro de lógica que era uma espécie de introdução ou de comentário às categorias de Aristóteles, que era o Isagoge, e que é um livro de lógica que foi utilizado durante toda a Idade Média e entre os europeus e entre os árabes também, né? Mas fora isso, pouco se falava de Porfírio, então era considerado uma figura muito secundária e desimportante. Uh, Todavia, no século XIX e no século XX, recuperaram-se trabalhos de Porfírio e recuperou-se, na verdade, a importância de Porfírio e passou-se, na história entre os historiadores da filosofia antiga e da filosofia medieval, passou-se a ver Porfírio com outros olhos, né? Com olhos mais interessados no pensamento dele. E onde é que está esse interesse? Na verdade, conhecemos muito pouco da vida de Porfírio. Nós sabemos que ele, muito jovem, foi a Atenas e que ele estudou com matemáticos, com lógicos, estudou com o Longino, que era uma figura proeminente ali na época, entre os neoplatônicos, né? E ele, daí, foi conhecer as aulas, de fato, do Plotino. E ele, no primeiro momento, detestou o Plotino. Aquilo que o Plotino dizia, e que a gente recuperou na semana passada, era muito, muito diferente, né, para o Porfírio. E ele detestou e não assistiu às aulas mais, até que um outro aluno, que já estava há 18 anos estudando com Plotino, foi conversar com ele e conversou sobre as questões, sobre as aulas e sobre os temas do Plotino. Ele passou a entender um pouco melhor e passou a ser um aluno do Plotino. Então, ele ficou com o Plotino muitos anos, né, como aluno, e conta que, inclusive, ele teve uma conversa muito importante de 3 dias sobre a questão da origem da alma. Teve essa conversa com o Plotino, e é muito interessante que boa parte da obra de Porfírio, escrita pelo próprio Porfírio, chegou ao nosso tempo. Algumas obras chegaram sob a forma de fragmentos, outras simplesmente não chegaram, inclusive uma obra que seria muito interessante, que é uma obra que ele escreveu contra os cristãos. Ele foi um apologeta contra o cristianismo no século III. E a gente conhece essa obra pelas referências que os cristãos faziam a ela, mas essa obra foi proibida e foi queimada, na verdade, o Constantino Grande, né, que foi um imperador romano que converteu-se ao cristianismo, mandou queimar todos os exemplares dessa obra, e de fato todos foram queimados, e nenhuma delas chegou ao nosso tempo. Então, o Porfírio vai a Atenas, fica aluno do Plotino. Plotino o leva a Roma, né, e ele fica 5 anos em Roma com Plotino, aprendendo, e ele fica doente, ele entra em depressão, ele pensa no suicídio, né, então ele fica doente, inclusive espiritualmente, mentalmente. E então o Plotino sugere a ele que dê um tempo disso tudo e vá à Sicília, e vá se recuperar na Itália, né, na Sicília, na costa. E ali o Porfírio, de fato,
tem um período de grande produção intelectual. Lá ele escreve o livro Contra os Cristãos, lá ele escreve também o Isagoge, ao qual eu já me referi aqui, nesse comentário às categorias do Aristóteles. Lá ele escreve também um texto muito interessante e que, como o Isagoge, nós temos o texto integral hoje em dia, que é um texto sobre a abstinência. Abstinência de quê? De carne. Porfírio era um vegetariano e ele, de fato, defendia publicamente o vegetarianismo. E vamos falar mais sobre isso ainda nesse nosso encontro de hoje. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui, alguma pergunta, não. Então, essa é, de fato, no fundo, essa é a vida que nós conhecemos do Porfírio. Chegando em Roma, ele se casa também. Ele se casa com uma... Depois, quando ele volta para Roma, depois da Sicília, ele se casa com uma viúva, né, que havia sido esposa de um amigo dele, a Marcela. E ele escreve também uma carta muito interessante. Ele numa viagem que vai à Grécia, depois de 10 meses de casado, ele vai viajar para a Grécia a negócios, e ele escreve então uma carta para Marcela, e essa carta está preservada. E, na verdade, essa carta é muito interessante porque, pelo que a carta conta, quando esse amigo de Porfírio morre, e ele decide se casar com a viúva, né, aparentemente a sociedade toda ali ficou meio escandalizada. E ali na carta ele começa já dizendo quais foram as razões pelas quais ele decidiu esposar a Marcela, né? E ele diz: olha, eu não casei com a Marcela porque, enfim, eu já estou ficando velho, e a Marcela é uma viúva também de certa idade, né? Eu não casei com a Marcela por dinheiro, por fama, não casei com a Marcela, não casei com você. E ele se dirige à própria Marcela, né? Pensando em ter alguém para cuidar de mim na velhice. Afinal, você, Marcela, tem problemas de saúde sérios e precisa muito mais de cuidado do que eu, né? Eu não casei com você por nenhuma outra razão. Na verdade, eu casei por 2 motivos. O primeiro motivo é não deixar você, que eu respeito, sozinha, né, no mundo, sem um marido, sem um amigo, sem um companheiro, sem alguém para te ajudar, para cuidar de você, né, e assim cuidar também, enfim, de tudo que o seu ex-marido, que o seu marido falecido, na verdade, que meu amigo estava fazendo. Então, seria uma forma, de certo modo, de cuidar da esposa de um amigo, embora isso pareça um tanto quanto cínico. Mas a segunda razão também talvez tenha sido uma boa razão. A Marcela tinha 7 filhos, né? Tinha 4 filhos, ou 3 filhos homens e 4 mulheres, ou 4 homens e 3 mulheres, agora não lembro. Mas esses filhos homens já estavam na idade de se casar, já eram adultos jovens, e as filhas dela eram ainda adolescentes ou crianças. E aí ele diz: olha, eles precisam de alguém para cuidar deles também, de alguém para orientá-los, e, enfim, para ser um tutor para eles, né? E eu vou fazer esse papel. Então são essas razões pelas quais ele disse que casou com Marcela, e talvez ele tenha escrito essa carta e, de algum modo, divulgado essa carta, justamente para se explicar diante da sociedade as razões, em relação às razões pelas quais ele decidiu casar com a viúva do grande amigo. Agora, o que Porfírio tem de mais interessante aqui na história da filosofia, a meu ver, e aqui nós temos uma ocasião para pensar questões do nosso tempo também,
Bruna, boa noite. Boa noite. Bruna é minha esposa. Boa noite, querida. E me parece que um tema central aqui no pensamento de Porfírio é justamente a ideia de que na literatura, na poesia, na mitologia dos antigos, se encerra algo mais que a mera narrativa mitopoética. E nesse sentido, me parece que ele acompanha o Plotino. Na aula anterior, eu me referi ao fato de que Plotino, diante da limitação da linguagem, muitas vezes usa alegorias, usa metáforas, usa figuras de linguagem, né? Justamente para falar de algo que ultrapassa o domínio das palavras que já estão estabelecidas, né? Lembrem-se que, em nosso tempo, no século XXI, a quantidade de palavras técnicas em todos os campos, enfim, da cultura, é muito maior do que naquela época, é muito maior do que na antiguidade, é muito maior do que na Idade Média. Então, na própria filosofia, hoje nós temos um vocabulário que incorpora todas ou quase todas as palavras daquele tempo e tem muito mais palavras além daquelas, né? Então, diante de uma realidade que precisa ser pensada e que precisa ser expressada, porém não há as palavras adequadas, usa-se muitas vezes, e os filósofos muitas vezes usaram, o recurso da linguagem figurada. E aqui, o Porfírio, justamente do mesmo modo que Plotino, entende que a linguagem figurada é também filosófica, aliás, do mesmo modo que Aristóteles, né? Na metafísica, Aristóteles tem uma passagem, tem uma expressão que é muito curiosa, amigo do mito, interessante, portanto, que é amigo da sabedoria. E amigo da sabedoria, portanto, amigo do mito, né? Então, é uma expressão de Aristóteles e que, de fato, o Porfírio acompanha essa ideia. E ele, mais do que isso, produz pela primeira vez um estudo sistemático a respeito do poder da linguagem figurada sobre a filosofia, sobre o pensamento. E ele faz isso, inclusive, a partir da própria obra de Homero. Ele tem um texto muito interessante que chegou ao nosso tempo, que é o antro, ou a caverna das ninfas na Odisseia. E ali ele faz uma análise de 11 versos de Homero, da Odisseia de Homero. Justamente os versos que tratam de uma gruta em que Ulisses, uma gruta em Ítaca, em que Ulisses haveria depositado os seus tesouros, né? E ele apresenta a ideia dessa gruta como sendo uma metáfora para ideias filosóficas muito profundas. E aqui ele associa também, enfim, podemos associar junto com ele a ideia da gruta, da caverna, a uma série de ideias de cavernas ou de imagens filosóficas de cavernas em toda a história do pensamento até lá. A começar pela caverna de Platão, a caverna que está descrita no livro 7 da República, né? E o Porfírio faz essa associação, e na verdade a obra dele, o Antro das Ninfas, na Odisseia, é de fato, uma descrição
uma análise do significado filosófico do símbolo daquela caverna. Então, a caverna ali, de fato, é o próprio cosmos, né? Em suas duas dimensões, porque Porfírio acompanhava Platão, a ideia de que há duas dimensões, enfim, naquilo que constitui o real. Existe a dimensão da verdade, né, racional, né, que é o campo, de fato, das próprias hipóstases, das próprias substâncias, né, que são tanto para Porfírio como eram para Plotino três, e Porfírio acompanha aqui a ideia de que há um uno, e abaixo do uno há o logos, ou o nous, né, o intelecto, e abaixo do intelecto a psique, ou a ânima, a alma, e depois há o que não tem uma realidade, mas que está ali, que é a própria matéria. Então, há uma divisão no que significa a realidade para Porfírio, como havia para Plotino, como havia para Platão também, né? E a caverna é um símbolo tanto daquilo que constitui o mundo inteligível, né, quanto é um símbolo daquilo que constitui o mundo material, o mundo da matéria, né, o mundo enfim, das percepções das coisas. E as próprias ninfas, elas correspondem a um símbolo das próprias almas que se encaminham para a geração, para a origem, né? Enfim, do próprio ser humano. E trata-se da origem das almas e da origem, em suma, do próprio ser humano. Então, todos os elementos da gruta ali têm um símbolo associado. E Porfírio, nessa obra, tenta descrever esses símbolos e demonstrar no seu discurso como é que esses símbolos se ordenam e que, portanto, Homero, de certo modo, seria não somente um produtor do mito, mas seria um filósofo, em certo sentido, né? Enfim, ele não seria somente um amigo do mito, mas um amigo da sabedoria também. E aqui existe um tema que é muito interessante, que é uma ligação, a ideia da ligação indissociável entre a cultura e mais, entre a cultura popular e a filosofia. É a ideia de que toda expressão cultural, de fato, tem uma certa filosofia implicada. Então, existe um sentido filosófico oculto por trás dos poemas homéricos e por trás também de toda a literatura, e por trás de toda a arte, de toda a poesia, de toda a música. Tudo ali tem uma certa filosofia. E essa ideia vem de Plotino. Né? Vem de Plotino com o seu uso filosófico das metáforas. Ok? Porfírio usa uma ideia no seu Isagoge que constitui também uma imagem simbólica. É a famosa árvore de Porfírio. O que é isso? Porfírio decide estabelecer o modo como as coisas podem ser compreendidas, ou as categorias, os gêneros que as coisas possuem, de fato, a substância que as coisas
ou como a substância se divide na compreensão humana da realidade. E aí ele constitui uma espécie de árvore. Como assim? Ele estabelece um gênero superior, né, um genus, um sumus genus, né, como ele dizia, um sumum genus. E ali ele coloca o gênero mais elevado da coisa e vai constituindo os galhos descendentes dessa descrição das categorias que compõem qualquer coisa até chegar ao indivíduo particular. É do geral, do mais universal até o particular. Por exemplo, nós podemos estabelecer uma dessas árvores de Porfírio, desde a substância, de fato, desde da hipóstase mais elevada até o indivíduo particular, o ser humano particular. Então, a substância, existem dois tipos de substância. A substância pensante, em latim, res cogitans, e a substância extensa, a substância material. A substância material, por exemplo, vem e se constitui num corpo. Só que esse corpo pode ser um corpo inanimado, um corpo não vivo, um corpo animado. Então, esse corpo animado se constitui como um animal. O animal, o que é? Um corpo animado. Esse animal pode ser irracional ou pode ser racional. Então, quando a gente tem um corpo animado que é racional, nós temos um ser humano. Então, esse ser humano pode ser um ser humano determinado ou um ser humano que é um ser humano qualquer. E nesse ser humano determinado, nós temos, por exemplo, o Gustavo. Ou nós temos, por exemplo, o Sócrates. Que aí nós estamos no campo da espécie mais ínfima. Né? Nós partimos da espécie mais alta até a espécie mais ínfima. E essa árvore de Porfírio foi utilizada, por exemplo, até hoje é utilizada para estabelecer a nomenclatura científica dos animais, das plantas, né? Enfim, trata-se aqui de uma imagem simbólica, porque evidentemente as coisas não se constituem com uma árvore, né? Mas que nos ajuda a perceber de modo visual, de modo alegórico, um determinado modo de organização das coisas. Muito bem. E é muito interessante que Porfírio acompanha também Plotino na sua ideia de que todas as coisas derivam de uma unidade essencial. Vocês vão lembrar que para Plotino há o uno. E esse uno não é inteligente, não tem inteligência, não tem personalidade, não é uma pessoa, né? E nesse sentido, aliás, o Porfírio criticava os cristãos em dizer que o Deus cristão era irracional, era impossível. Porque um Deus não pode ser, primeiro, não pode ser ele e três, um e três ao mesmo tempo. Segundo, ele não pode ser um homem, né? A ideia de que Jesus é humano não faz sentido nenhum. Plotino reconhecia que Jesus é um filósofo, mas não que ele era Deus, né? É uma das críticas que ele faz aos cristãos. Aliás, é uma crítica que ele faz, inclusive, considerando que os judeus não teriam essa concepção. Né? E, portanto, os judeus teriam uma ideia de Deus que seria menos monstruosa do que essa, de um Deus que se torna homem, um Deus que não é um uno. É um Deus criador como um uno, mas é um Deus inteligente, é um Deus que tem vontade. E para Plotino, Deus não tem nada disso. Deus é simplesmente a possibilidade da criação.
né? O conjunto, é a possibilidade da criação de qualquer coisa, né? É a condição de possibilidade de tudo. E, portanto, uma condição de possibilidade não é inteligente, não tem vontade, não é uma pessoa, enfim. Agora, é muito interessante que surge para Plotino a primeira inteligência, surge o nous, surge o pensamento, surge o logos, quando esse uno transborda, quando há um excesso do uno. Então o uno transborda e olha para si mesmo. E nesse olhar, ele já não é mais um uno, ele é dois, porque ele é o que vê e ele é o que é visto. E aí a obra da criação se faz. E de fato, tudo o que existe está nesse transbordar do uno, em que ele se torna dois e se torna depois múltiplo, né? Agora, o que é interessante é que, já que tudo que existe é um transbordar desse uno, é o excesso desse uno, então tudo que existe constitui, de fato, uma certa um conjunto no qual todas as partes, de certo modo, se assemelham. E, portanto, não há uma diferença essencial entre o homem que participa com a sua alma superior, lembrando do conceito que nós vimos na semana passada, que participa do nous de forma mais perfeita, e um animal irracional que participa do nous de modo mais imperfeito. Mas não há uma diferença, de fato, uma diferença de qualidade, há uma diferença de quantidade de participação, há uma diferença de quantidade de perfeição. Isto é, de certo modo, o homem e todos os outros animais são muito mais próximos do que se supõe, né? Isso tem uma consequência prática, moral, muito importante. A ideia de que o homem é radicalmente diferente dos outros animais já existia na antiguidade. Por exemplo, os estoicos afirmavam isso, porque eles enfatizavam justamente o mundo interior da liberdade do homem. Eles diziam que só o homem tem isso. E, portanto, em certo sentido, o homem é divino também. E essa ideia é muito comum na modernidade. Essa ideia da diferença essencial entre o homem e os outros animais. Se nós pensarmos, por exemplo, na filosofia de René Descartes, no século XVII, que é uma filosofia profundamente influente na história do pensamento, Descartes concebe o ser humano, concebe o homem como aquele capaz de pensar as coisas, né? Capaz de ter a consciência das coisas. Na verdade, o próprio pensamento, a própria consciência é o homem. E mais, Descartes, imbuído de um espírito mecanicista, concebia que os animais não eram mais do que máquinas autônomas. E, portanto, animais nem dor sentiam, para Descartes. Aquilo que nós vemos os animais gritando de dor não é dor que os animais sentem, é um reflexo condicionado, é um reflexo mecânico. Quando um animal grita, ele nada mais faz do que um reflexo diante de algum estímulo, né? Mas eles não sentem dor realmente. Ninguém pode causar dor no animal porque eles não sentem dor. Quem sente dor é o homem. E mais, aqui nós temos a ideia
muito comum na modernidade filosófica de que o homem não está na natureza. É uma ideia moderna, isso não está em Porfírio, pelo contrário. Porfírio e Plotino concebiam um homem que não era diferente de nada na natureza. Mas os modernos não. Os modernos concebem um homem como um ser à parte da natureza e que tem o poder sobre a natureza, da qual ele não participa. Ele está acima da natureza. Ele controla a natureza. Ele constitui, inclusive, uma segunda natureza. Ele usa a natureza. Ele domina a natureza, mas ele não é da natureza. Ele é outra coisa. E, portanto, há na modernidade uma cisão essencial entre o homem e o mundo natural. O lugar próprio do homem é uma sociedade, sim, mas uma sociedade política não concebida nos moldes da antiguidade, por exemplo, com Aristóteles, que considerava que a cidade era natural também, que a política era natural, que o homem é um animal político, porque a política é natural. Na modernidade, não. O homem é um animal político e, por isso, ele está fora da natureza. A cidade está fora da natureza. É daí que vem, por exemplo, aquela distinção corriqueira. Eu vou sair da cidade, eu preciso de um pouco de natureza. Como se a natureza fosse as plantas, os animais, né? A floresta, mas nós não. Como se fosse necessário sair do nosso lugar, que não é natureza, para ter acesso à natureza. Para Porfírio, isso é um absurdo, isso não faria sentido nenhum. Se você quer ter acesso à natureza, basta você olhar para si mesmo, você é natural. Né? Basta olhar para a cidade está na natureza. Porque toda a natureza, toda a physis, se constitui dentro de um cosmos que é totalmente natural também. Né? Tudo o que não é o uno é a natureza, é a criação. Só se pode sair da natureza, de fato, quando se vai ao uno. Porque o uno não é natureza, porque ele não é criado, ele não está na ordem da existência, ele nem existe. Ele é a condição de possibilidade da existência. Então, o uno não é natureza. Tudo que transborda do uno é natureza. Tudo que transborda do uno é existência. Existência é natureza. E se ordena numa certa organização lógica em que tudo é pensamento também. Tudo é alma, tudo é pensamento. E é pensamento e alma do quê? É a alma do mundo, é o pensamento do mundo, que é o modo como o uno se manifesta na existência. Então, nós temos aqui algo de panteísmo nessa concepção de Plotino e de Porfírio, e que é completamente diferente daquilo que nós temos na modernidade filosófica. E é justamente, vejam que interessante, é justamente porque nós temos uma identidade essencial, qualitativa, com todas as coisas e com todos os animais, que a ideia de comer os animais, para Plotino, e não só para Plotino, também para Pitágoras era assim, para Platão provavelmente era assim, para Empédocles era assim, para muitos outros filósofos da antiguidade era assim. A ideia de comer animais é uma ideia monstruosa, é uma ideia terrível, inclusive.
porque não há uma diferença essencial entre uma vaca, entre uma ovelha e o ser humano. A ideia de que é aceitável comer animais é muito próxima à ideia da antropofagia para eles. E de fato, o Porfírio escreveu um livro que chegou ao nosso tempo, um livro intacto, né? Nós conhecemos bem essa obra, que é uma pequena obra de defesa do vegetarianismo. Então, é a carta sobre a abstinência, ou simplesmente sobre a abstinência. E é um livro muito curto, na verdade, compõe-se de 3 partes, né? E o argumento dele, na verdade, há 2 ideias centrais que são discutidas. Primeiro, o livro é uma carta a um aluno, o Firmo Castrício, do qual nós não sabemos nada, criticando esse aluno, esse Firmo Castrício, pela decisão de voltar a comer carne. Então, ele primeiro faz essa crítica e começa a elencar, em primeiro lugar, as consequências do consumo de carne. Em segundo lugar, ele faz uma refutação das teses de quem afirma que é importante comer carne, que é bom comer carne. Então, quais são, de modo geral, essas consequências? Em primeiro lugar, a carne, consumir carne, é prejudicial não só para o corpo, é prejudicial para os costumes e para o espírito, né? Para a inteligência. Por quê? A carne é cara, é difícil de obter, hoje em dia já não é mais difícil, porque nós vamos ao mercado e compramos carne. Na época era difícil, porque era necessário caçar um animal ou encontrar alguém que houvesse caçado. Então é difícil de obter, difícil de conseguir e é prejudicial à saúde. Então atrapalha as nossas finanças, é difícil de obter e faz mal para o corpo. Além disso, a carne, o consumo de carne, comer animais mortos, seria um delito ético. Por quê? Seria um delito que corresponderia ao exercício de uma atividade que causa prazer às custas do sofrimento e da morte de um animal, de um ser animado como nós, inocente. Então, ninguém tem o direito, diz Porfírio, ninguém tem o direito, nada nos autoriza a usar a vida de um ser vivo e de interromper a vida de um ser vivo para o nosso prazer, para o nosso proveito, né? Além disso, do ponto de vista da sensibilidade do filósofo, Porfírio é muito claro aqui quando ele diz que essas recomendações são específicas para o filósofo, muito especialmente para o filósofo. Porque, além disso, existe o fato de que o consumo de carne excita a sensibilidade da pessoa. Ele libera as paixões mais baixas da pessoa, né? Os desejos inadequados. Então, acaba que nós engordamos a nossa matéria corporal em detrimento da nossa razão. Nós nos tornamos menos racionais quando consumimos um animal que foi morto para o nosso prazer. Pode ser saboroso, mas esse sabor é irracional
e mais, ele nos prejudica. Então, são esses, essencialmente, os argumentos de Porfírio contra o consumo de carne. Além disso, já no final da sua carta, ele elenca o fato de que os animais, de certo modo, têm direitos também, que podem não ser os direitos estabelecidos na lei dos homens, mas são direitos estabelecidos na lei dos deuses e na própria lei da natureza. E isso é um tema muitíssimo moderno, né? A ideia do direito dos animais. É um tema que não faria sentido nenhum dentro do pensamento, por exemplo, de um Descartes, de um pensamento tipicamente moderno. Mas mais do que na modernidade, na nossa contemporaneidade, isso já começa a fazer sentido, a ideia de direitos dos animais. Embora muitas vezes essa ideia dos direitos dos animais, quando se trata de animais de abate, animais que foram criados para serem mortos, essa ideia dos direitos dos animais se resuma à concepção de que os animais devem ter uma morte pouco dolorosa. Enfim, eles devem ficar num lugar limpo, num lugar amplo, devem ser bem tratados, significa não devem ser deixados à doença e nada disso, e devem ter uma morte a menos dolorosa possível, se é que isso é possível, né, no campo dos animais. Enfim, uma morte sem muito sangue, uma morte que, em suma, não fira muito a nossa sensibilidade, a sensibilidade dos homens, dos seres humanos. Né? Uma morte boazinha, né? Uma morte limpinha. Além disso, o Porfírio, já no final do seu livro, se refere à ideia de que a morte dos animais deveria ser proibida do mesmo modo que a morte dos seres humanos é proibida. Ninguém pode matar um ser humano para satisfazer o seu desejo. E ninguém, muito menos, por exemplo, na guerra, ninguém come o inimigo tombado. Então, ainda que seja aceitável, diz Porfírio, fazer oferendas religiosas com os animais, essas oferendas não devem ser comidas. Porque nós não comemos também os seres humanos que caíram numa guerra, né, numa batalha. Nós respeitamos o seu corpo e os internamos. Né. Em suma, no fundo, aqui existe a ideia de um parentesco universal. Um parentesco entre os homens e os outros animais e todas as outras coisas que existem. Né? E especialmente entre os homens e os animais, por quê? Os homens são muito semelhantes aos animais e os homens comem as mesmas coisas que os animais comem e os animais também participam da inteligência universal. E mais, os animais muitas vezes imitam os homens, os animais conversam com os homens, enfim, com outra língua, né, com outro tipo de linguagem, mas quem tem animal de estimação sabe disso, os animais se comunicam conosco. E todos os animais são capazes disso. Desde um polvo, ou de um peixe, como os mergulhadores sabem, até um cachorro, um cavalo, um pássaro, um papagaio, eles de fato se comunicam conosco. Né? Então, a diferença aqui entre os homens e os animais não é de qualidade, não é de natureza. Nós temos exatamente a mesma natureza que os animais. E assim como nós participamos do Logos, os animais também participam. Então somos muito próximos. Né? E por isso matar um animal seria quase como que matar um ser humano. E talvez seja como matar um ser humano. Um animal para satisfazer o nosso prazer. Isso significa que nós não devemos matar animais nunca? Por exemplo, não devemos matar um cão que esteja raivoso
né, mordendo e passando raiva e doença para as pessoas, ou um leão que entre na nossa cidade e comece enfim, a matar crianças, ou um rato que esteja lá passando doença, Porfírio diz, não, nesse caso, quando se trata de um animal específico que seja feroz ou que seja um animal daninho, um animal que passa doença, e que, enfim, nesse caso é permitido matar o animal, assim como nós matamos aqueles seres humanos malévolos que matam as outras pessoas, que causam mal às outras pessoas, nós não prendemos e matamos naquele tempo, né? Do mesmo modo, nós temos o direito de matar os animais que causam mal também. Né? Os animais enfim, que produzem efeitos malévolos, né, para a sociedade, para as pessoas, para outros animais, enfim. É claro, por exemplo, nós temos ali uma, uma infestação de pulgas num cachorro, é claro que nós vamos matar as pulgas, né? Porque as pulgas são animais daninhos. Mas não, nós não vamos matar o cachorro inocente, a não ser que esse cachorro fique doente e comece a causar mal às pessoas. Aí nós matamos o cachorro. Né? E hoje em dia, nós temos como curar, né, ou tentar curar, mas há casos em que não é possível. Se um tigre entra na minha casa, eu vou tentar matar o tigre, porque eu não quero que ele coma meus filhos. Né? E isso é legítimo. É legítimo. Ok? E aqui, já nos encaminhando para o fim da aula, eu queria refletir com vocês sobre a responsabilidade que o filósofo tem na sociedade, no seu tempo. Vocês veem, Porfírio foi um filósofo do seu tempo, com ideias que nós podemos aproveitar até hoje. Mas ele tratou de questões, de fato, que eram questões do seu tempo, questões importantes do seu tempo, e mais, ele precisou se defender da crítica de pessoas do seu tempo e se defendeu filosoficamente também. Enfim, a carta a Marcela, a carta à sua esposa, é uma defesa diante da acusação de que ele teria se aproveitado da fragilidade de uma recém-viúva para se apoderar dos bens dela, ou, enfim, se aproveitar da fraqueza dela para qualquer outra finalidade. E ele precisou se defender disso. Agora, ele não ficou ali. Ele foi além. E ele propôs ideias que algumas eram muito sofisticadas filosoficamente, como a ideia de que sob toda manifestação cultural, literária, poética, existia uma certa filosofia, né, e que os símbolos literários são símbolos que abrem-se também num sentido filosófico, num sentido de busca do conhecimento e, portanto a literatura e, portanto, a poesia portanto, a literatura e, portanto, a poesia são também manifestações da busca do conhecimento, isto é, usando uma linguagem plotiniana e porfiriana, toda cultura, toda poesia, toda literatura, toda música é também uma tentativa do uno retornar a si mesmo, ou seja, uma reflexão da existência sobre si mesma, na busca do retorno à unidade. Tá? E, portanto, o Porfírio não se furtou a essas investigações sofisticadas.
sobre a cultura, sobre a filosofia, sobre o pensamento, sobre a unidade, sobre Deus. Mas ele buscou também posicionar-se diante de problemas sociais do seu tempo, que são problemas do nosso tempo também, né? Como a questão da religião. Ele era um crítico do cristianismo, talvez o grande crítico do cristianismo, ali naquele momento da patrística, né? E nós veremos nas próximas aulas vários filósofos da patrística. Ele foi criticado por Agostinho, por exemplo, por Santo Agostinho, que, aliás, considerava que Porfírio, essa é uma ideia que está lá em Santo Agostinho, não está em outro lugar, mas está lá em Santo Agostinho, e talvez, né, seja verdadeira, embora não tenhamos nenhuma razão para acreditar que sim nem que não. Santo Agostinho dizia que Porfírio, por algum momento da sua vida, por um tempo, foi cristão, seguiu o cristianismo. Será que sim? Será que não? Não sei. O que importa é que já na sua maturidade, já na Sicília, né, depois de sofrer, enfim, uma depressão em Roma, já como aluno de Plotino, ele escreve um livro, um tratado contra os cristãos. Uma acusação contra os cristãos. Né? E essa acusação, enfim, tinha vários aspectos, desde a crítica, que eu também referi aqui, a ideia de um Deus cristão, que ele considera um Deus irracional, absurdo, impossível, até, por exemplo, a ideia de que Cristo, se era realmente filho de Deus, não deveria ter esperado tanto tempo, enfim, para aparecer. E aí, tanto tempo como assim? Tanto tempo, tantos milênios para aparecer, e também na sua vida. Por que só foi aparecer aos 30 anos, depois dos 30 anos? Né? E mais ainda, por que ele se deixou matar daquela maneira desonrosa, como um criminoso? E quando ele apareceu novamente, isso tudo é crítica do Porfírio. E quando ele apareceu novamente, por que ele não apareceu para Herodes? Por que ele não apareceu para as grandes autoridades do mundo? Apareceu para uma mulher insignificante. Né? E tudo isso seria muito desonroso para um Deus, de acordo com Porfírio. É claro que os padres da igreja, a patrística, a filosofia patrística vai responder a cada uma dessas críticas. E boa parte da literatura da patrística daquele momento é uma resposta ao Porfírio, o que é muito interessante, né? E boa parte da doutrina do cristianismo, a doutrina filosófica e teológica do cristianismo, constitui-se como uma resposta a esse texto contra os cristãos de Porfírio. Enfim, ele tratava das questões do seu tempo, tratava do problema da religião e afirmava que o cristianismo, no fundo, era uma falsa religião e que as pessoas ali estavam mais interessadas em ganhar dinheiro, né, do que em buscar, de fato, o conhecimento divino. E ele se preocupou também com a questão do consumo de carne, do vegetarianismo. E a pergunta que fica é: qual é o lugar do filósofo, ou seja, daquele que pensa e reflete sobre as questões do nosso tempo a partir da tradição, né, a partir disso tudo que a gente está fazendo aqui, porque, de fato, a reflexão filosófica é o que define o filósofo, tá? Qual é o papel do filósofo no nosso tempo? E aqui uma questão, só para encerrar, e que é importante dizer. Filósofo não é quem faz faculdade de filosofia. Do mesmo modo que escritor, poeta, não é quem faz faculdade de literatura. Há disciplinas que sim exigem uma formação acadêmica. Só é médico quem faz faculdade de medicina. Só é engenheiro quem faz faculdade de engenharia. Ou, no mínimo, um curso politécnico. Né? Como meu avô fez um curso politécnico e era engenheiro. Há muitas décadas. Mas filósofo não. Então,
O que o curso de filosofia forma? Forma professores de filosofia, tanto para o ensino básico quanto para o ensino superior. Eu sou formado em filosofia, eu fiz a licenciatura, o bacharelado, mestrado, doutorado, e eu sou um professor de filosofia, mas isso não significa que eu seja um filósofo, não é isso. Porque o filósofo é aquele que pensa as questões do seu tempo, a partir de uma certa tradição de pensamento. Então, essa diferença que faz um curso acadêmico de filosofia, que forma filósofos, ou melhor, forma professores de filosofia, não forma filósofos, um curso de licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, forma professores de filosofia, e um curso livre de filosofia, que pode vir a provocar o pensamento filosófico em nós. E mais o pensamento livre, porque não está restrito às amarras daquilo que se convencionou na academia a chamar de texto acadêmico, de pensamento acadêmico, com uma certa técnica de leitura, de análise, de citações, de referências. Eu ouso dizer que, em nosso tempo, num curso de filosofia acadêmico, na faculdade de filosofia, há pouca filosofia. É como dizia o filósofo romeno, radicado na França, Émile Cioran. Ele dizia que a cátedra, isto é, o cargo do professor que vai dar uma aula, professor catedrático, professor titular que vai dar uma aula, a cátedra é o túmulo da filosofia. Isto é, não há mais filosofia quando se trata de um professor universitário de filosofia. Pode haver filosofia ali, mas não vai estar no ensino superior. Vai estar em outro lugar. Vai estar justamente naquilo que o professor de filosofia faz quando não está ocupando a cátedra de filosofia. Justamente quando não está dando aula na faculdade. A filosofia vai estar em outro lugar. Enfim, é isso que eu quero dizer. A filosofia está no pensamento sobre as questões últimas e sobre as questões do nosso tempo, mas no pensamento livre. Um pensamento que, inclusive, pensa e reflete e questiona a si mesmo. A filosofia, como diz Heidegger, está no pensamento, enfim, sobre a própria essência das coisas. Isso não está muito na faculdade. Na faculdade nós pensamos sobre livros. E é isso que eu pretendo estar fazendo aqui com vocês. Provocando o pensamento filosófico vivo. Ok? Então, hoje nós encerramos a 43ª aula. Encerramos agora. E na semana que vem nós veremos um outro filósofo do tempo de Porfírio, o filósofo Iambico ou Jambico. Okay? Então, tenham uma excelente semana, um excelente finzinho de sábado, um excelente domingo e até a semana que vem. Um abraço a todos.